Então, meus irmãos, a doutrina espírita, no dia de hoje, está nos falando sobre a caridade para com os criminosos. Nós conhecemos da doutrina espírita que quando nós viemos para a Terra, se apaga todo o nosso passado. Em todas as encarnações nossas, nós começamos uma história nova. Então não é fácil começar tudo de novo, sem poder usar a experiência do passado. Por certo, se nós estivéssemos usando a experiência do passado, nós não dirigiríamos pelo caminho do crime, porque nós entenderíamos a grandeza que somos, o progresso que já realizamos, e nós evitaríamos o desvio do crime. Meus irmãos, se apaga tudo, é uma história nova. Então seria necessário que Deus nos mandasse uma doutrina nova para nos mostrar a grandeza que somos. A doutrina espírita nos mostra que nós somos missionários de Deus, que nós somos co-criadores, como o apóstolo João fala no seu evangelho no Novo Testamento: vós sois deuses. A doutrina espírita nos coloca num patamar superior. Quando nós estamos encarnados, nós somos auxiliares de Jesus na evolução dos seres que viverão a eternidade. Toda a ação nossa encarnada num corpo físico, nós estaremos sempre transformando os seres que viverão a eternidade. Quem está num corpo físico tem que respirar. Quando nós respiramos, nós estamos impulsionando os seres que nasceram do processo da fotossíntese, que saíram do hausto de Deus, que sofrem as nossas impulsões mentais do nosso corpo físico. Esse é um trabalho missionário de cada um de nós. Quando nós nos alimentamos, estamos também acionando os seres que viverão a eternidade. Por isso que o apóstolo João nos diz: vós sois deuses. É um trabalho importantíssimo, glorioso, que quem comanda um corpo físico está realizando. Essa é a revelação que a nova doutrina espírita traz para nós. Meus irmãos, a doutrina espírita associada com a ciência nos mostra a teoria da evolução. Ora, a ciência nos mostra que nós estamos comandando trilhões de células no nosso corpo físico, que esses seres que nós comandamos no corpo físico são seres vivos, e que isso a ciência dos homens já admite. Essas células se renovam constantemente. De 6 em 6 meses nós trocamos todas as células do nosso corpo. Somos como as árvores. São seres que passam por nós, recebem a nossa impulsão mental e prosseguem na sua evolução. Por isso o apóstolo João nos diz: vós sois deuses. Meus irmãos, por que nós estamos fazendo isso? Ora, nós viemos para a Terra para acordar esses seres, mas no passado longínquo, em outros sistemas evolutivos, em outras consolações, nós fomos também auxiliados para chegar na condição de espírito. Outros irmãos nossos, fora do sistema solar, nos auxiliaram, e já viemos para a Terra, espírito, auxiliar e resgatar esse débito para que temos para com Deus. Fomos auxiliados para chegar na condição de espírito. Agora temos que colaborar com outros irmãos que nascem para percorrer a escala evolutiva e para chegar aonde nós nos encontramos. Então, na doutrina espírita, nós observamos que nenhum de nós jamais vai viver sem um corpo físico. Nós sempre precisaremos de ter um corpo físico, porque só através do corpo físico que nós nos locomovemos e que nós expressamos a nossa inteligência. Então, é uma função de co-criador, de deuses, de missionário de Deus na Terra. Então, estando num corpo físico, nós não temos motivo para estar em depressão, para achar que somos pobres,
para achar que somos excluídos. Quando nós estudamos a doutrina espírita associada com a ciência, nós veremos que o espírito encarnado só pode transformar matéria. Nós, no uso de um corpo físico, só poderemos acionar matéria. Muitos dos nossos irmãos se sentem orgulhosos, egoístas, vaidosos e acham que são muito superiores. Muitas vezes porque comandam um poder econômico, acha que é muito superior àqueles que estão na inferioridade, mas estão profundamente enganados. Nós somos espíritos, já há milênios incontáveis, vivenciamos em outros planos evolutivos, e nós estamos destinados a construir um veículo que nos dará o direito de vivenciar outras constelações, de outros planos evolutivos superiores. E a doutrina espírita ainda nos mostra que esta conquista é feita através do amor. Por que ela é feita através do amor? Meus irmãos, o bálsamo do amor, quando é expelido pela nossa mente, engrandece essas células que estão sob o nosso controle, e essas células são um veículo que nos conduz. Se nós expressarmos o mal, a revolta, fizermos a maldade, nós vamos ter um veículo doentio. Podem observar, as pessoas que destroem as células que constituem o corpo físico geram doenças gravíssimas para o seu corpo físico em tempo recorde e trazem sofrimento grandioso para nós. Então nós temos que entender a grandeza que somos como o apóstolo João nos diz: sois deuses, temos um futuro glorioso. Nós não temos motivo para estar em depressão, para achar que outro irmão nosso está gozando da vida mais do que nós. É pura vaidade ilusória, é engano. Ele está trabalhando matéria. Quem está no corpo físico, ninguém é melhor do que ninguém. Meus irmãos, a doutrina espírita ainda nos mostra que esse passado grandioso, que todos nós já percorremos em milênios incontáveis, tem que ficar apagado. Nós não podemos lembrar ele, porque nós passamos na lei da evolução. Nós vivenciamos todos os corpos físicos existentes na Terra. Recebemos um arquetipo e viemos trabalhar um veículo para nós nos expressarmos. Trabalhamos através de milênios incontáveis. Passamos em todas as formas de vida e hoje temos o privilégio de ter um veículo perfeito, um veículo humano que nos conduz, que transmite a nossa inteligência, que nós podemos progredir intelectualmente, que nós podemos raciocinar e que nós podemos nos conduzir. Então, é glória estar na condição humana. Nós teríamos que viver em êxtase constantemente, se nós entendermos a grandeza que somos, o destino para o qual fomos criados. Nós vamos construir um veículo e vamos visitar as constelações mais longínquas, mais distantes do sistema solar. E um dia abriremos a nossa inteligência e faremos uso de todo o conhecimento passado nosso, da Terra e dos planos anteriores que nós já vivenciamos. Meus irmãos, então está apagado o nosso passado? Ora, eu não posso de forma alguma voltar ao passado. Por quê? Meus irmãos, se eu voltar ao passado, eu posso abrir uma personalidade minha, vivida na inferioridade, e ir à loucura. Ora, nós passamos nos corpos físicos de todos os animais irracionais, fomos progredindo de acordo com a teoria da evolução e chegamos no homem. Quando nós retornamos, nós poderemos assumir uma personalidade de uma fera irracional e voltar para o corpo físico um bipolar, um louco. Então por isso nós não podemos retornar ao passado. Agora, na doutrina espírita, nós sabemos que de muitas formas nós voltamos ao passado. Uma das formas mais fáceis de voltar ao passado e lembrar as vidas anteriores é a destruição do nosso corpo físico. Quando nós começamos
a usar um tóxico, nós começamos a perceber as vidas passadas, nós abrimos a condição que nós já vivenciamos. Então, daí a necessidade de não fazer uso de tóxico, para não perceber aquilo que nós fomos, porque nós poderemos mudar a personalidade. Isso nos leva à loucura. Nós sabemos que o espírito não tem sexo. Nós, quando vivenciarmos como o espírito não tem sexo. Nós combinamos com a nossa parceira ou com o nosso parceiro, quem vai ser homem, quem vai ser mulher, e viemos para a terra. Quando nós retornarmos, nenhum de nós terá sexo. O sexo é só para a produção no corpo humano. Se nós voltarmos ao passado, nós poderemos assumir uma outra sexualidade. Isso é uma das coisas que está mais acontecendo na Terra. A pessoa volta ao passado, muda a personalidade sexual, sai muitas vezes homem e depois volta no sexo feminino. As mulheres saem no sexo feminino e voltam no sexo masculino. Então, meus irmãos, não vale a pena. Nós temos que viver em êxtase. Nós temos que saber a grandeza que somos. Nós temos que entender que nós estamos numa escola de Deus, que todos nós, um dia, seremos um espírito superior. Aqueles irmãos nossos que estão voltados para o crime, como está no Evangelho, é porque está com tudo apagado. Não é fácil começar uma história nova em cada encarnação. É muito difícil. Isso vai depender do relacionamento nosso na infância, da instrução que nós recebermos, dos exemplos que nós recebermos, para nós formarmos a nossa personalidade. Então nós temos que perdoar todos aqueles que nos ferem, porque nós sabemos que quando não perdoamos as pessoas que nos ferem, nós destruímos primeiramente o nosso corpo físico, para depois atingir aquele objetivo. Então, o perdão é a lei do progresso. Nós não podemos expelir de forma alguma os pensamentos maus, pensamentos de ódio, de revolta, de inconformação, porque nós somos missionários de Deus. Nós estamos destinados a vivenciar os planos felizes. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita força, para que nós entendamos a grandeza que somos, o destino para o qual Deus criou todos nós, e que a esperança esteja forte no coração de todos nós, que nós não tenhamos depressão, que não sintamos que nenhum dos nossos irmãos é mais do que nós, porque quem está no corpo físico só pode transformar matéria. Que jamais nós queiramos tomar algo material de outro nosso irmão. A matéria só sofre transformação. Então, fiquemos satisfeitos com aquilo que Deus designa para nós e procuremos a desenvolver a parte que Deus entregou para nós de matéria, sem ambicionar a tomar algo de alguém. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê muita força, para que nós trilhemos na senda amorosa que o Cristo de Deus trilhou entre nós. Que assim seja.